Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como é que nós fazemos a configuração básica de um roteador com relação ao OSPF, se esse roteador for um roteador da Cisco, um roteador que execute o iOS. Pois muito bem, para a gente configurar o OSPF, a gente precisa digitar o router OSPF e opcionalmente um identificador de processo. Eu digo opcionalmente, por quê? Porque se você não digitar, ele vai atribuir um identificador padrão, tá? Mas você pode definir qual seria esse identificador de processo. Opcionalmente, você vai definir o Router ID desse roteador. A gente tem um vídeo falando especificamente sobre o Router ID, o que é que ele é e para que ele serve, né? E falamos também nesse vídeo sobre a forma na qual o Router ID pode ser definido, né? Você pode definir manualmente, mas você pode não defini-lo manualmente e deixar que o roteador ele automaticamente atribua um dos seus endereços para ser o Router ID, né? Mas você pode defini-lo. E além disso, você vai colocar, você vai definir cada interface do seu roteador que vai falar OSPF. Você vai definir essa interface em termos de um endereço e de uma máscara invertida. E além disso, você vai ter que definir a qual área vai pertencer essa sua interface. Então, se você considerar que seu roteador tem tipicamente várias interfaces e você quer que, se não todas, mas pelo menos parte delas vá falar o SPF, é natural você imaginar que você vai ter que digitar vários comandos networks desse aqui. Tá certo? Então, para ilustrar essa configuração, a gente vai partir de dois exemplos. O primeiro exemplo é um sistema autônomo de área única, a área 51. E aqui nós temos o R1 e o R2 dos roteadores, e nós temos definidos aqui os Router ID de maneira manual, tá certo? E nesse caso, aplicando o que a gente viu no slide anterior, a gente vai ter algo desse tipo aqui. Em R1 você coloca Router OSPF, e aí você coloca um identificador de processo, tá certo? Esse identificador de processo aqui, ele pode ser repetido em outros roteadores. Por quê? Porque, na verdade, esse identificador de processo aqui, ele tem um significado apenas local. Então, o fato de, eventualmente, quando você for definir o identificador de processo de R2, você colocar o identificador de processo igual a 10, não tem problema nenhum, não vai haver choque com a configuração de R1, porque na verdade quem vai definir o que tem significado global aqui é o Router ID. É o Router ID que vai identificar o roteador no sistema autônomo. Então aqui eu estou definindo manualmente para ser 1111. Se você observar lá no vídeo sobre o Router ID, você vai ver que esse endereço aqui nem precisa ser um dos endereços que fazem parte do roteador R1, né? O único requisito dele é que ele tem que ser único ao longo de todo o sistema autônomo, ou seja, eu não posso atribuir 1111 para, no caso aqui, R2, tudo bem? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que R1 ele fale OSPF nessas duas interfaces. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o comando network. Então, se eu quero que o R1 ele fale OSPF aqui nessa interface 1111, eu vou colocar network 1111 e aqui eu tenho a máscara invertida. Essa máscara invertida, quando você tem o dígito 0 aqui,
quando você tem esse octeto 0 aqui, significa exatamente esse octeto. Então, eu estou aqui especificando exatamente esse endereço aqui. 1111. Ela é chamada de máscara invertida, ou máscara coringa, ou wild card. Por quê? Porque esse invertido ele vem do fato de que normalmente, se você queria dizer especificamente esse octeto aqui, normalmente você colocaria não 0, mas 255. Né? Mas como ela é uma máscara invertida, quando eu quero dizer especificamente esse valor de octeto, eu vou colocar um 0 nela. E aqui eu estou definindo que essa interface ela vai pertencer à área 51. Tudo bem? E aqui, nesse outro comando network, eu vou habilitar o OSPF nessa interface de R1. Então, vou habilitar na interface cujo endereço é 12.12.12.1 e para dizer que é exatamente esse endereço, eu coloco 0000 na máscara invertida. E em seguida eu digo que essa interface ela faz parte da área 51. Tem uma forma mais condensada de se fazer isso, mais abreviada de se fazer isso? Tem. Eu posso utilizar uma generalização e essa generalização ela se dá através desse comando aqui. Nesse comando, que é uma alternativa a esse aqui, ao invés de eu colocar dois comandos network, eu vou colocar um comando network. E para dizer que eu quero que todas as interfaces do roteador elas falem ao SPF, eu utilizo essa construção aqui, ó, 0000 255 255 255 255. Eu chamo essa configuração de configuração de preguiçoso, porque você não precisa especificamente configurar para cada uma das interfaces. Essa configuração aqui, a gente só pode usar ela quando todas as interfaces em questão, elas pertencem a uma mesma área, que é o caso aqui, né? Tanto essa interface como essa interface aqui, elas pertencem à área 51. Então eu posso, de fato, substituir esses dois comandos network por apenas um comando network. Tudo bem? Mas é claro, eu posso utilizar a configuração mais específica, se eu assim quiser. Né? No caso de R2, eu faço algo similar. Eu coloco router OSPF e aqui eu coloco um número 10 e como eu falei para vocês, esse 10 não tem nada a ver com esse 10 aqui porque o identificador de processo ele tem um significado apenas local ao roteador. Tá certo? Inclusive, é recomendado que você utilize o mesmo identificador de processo para ficar mais fácil você se lembrar. Se você tiver um sistema autônomo com vários roteadores e de repente você utilizar números de processos diferentes para cada um deles, fica mais fácil de você se esquecer, né? De um desses valores. Então, se você utilizar o mesmo valor, já fica mais fácil de você não bagunçar, né? E aqui eu coloco o router ID dele para 2222. Essas configurações manuais, a gente já falou isso em vídeos passados, elas são colocadas de maneira manual apenas para facilitar a gente, né? Então a gente sabe que o router ID de R1 é 1111, o de R2 é 222. E a gente vai colocar aqui a configuração, né, para fazer com que a interface à esquerda de R2 e à direita de R2, ambas falem ao SPF e ambas, no caso, pertencentes à área 51. Então coloco network 2222 0000, que é a máscara invertida, e esses zeros aqui significam exatamente esse endereço. E aqui, essa interface aqui da esquerda, eu coloco 12.12.12.2 e para dizer que é exatamente esse endereço, eu coloco 0000. Em ambos os casos, as interfaces pertencem à área 51. Eu posso utilizar a configuração de preguiçoso?
Eu posso usar essa generalização aqui, em que eu coloco, olha, qualquer que seja a interface, configure ela para falar o SPF e atribua ela à área 51. Eu posso fazer isso. Mas só lembrando, por que eu faço isso? Porque nesse caso, as interfaces, todas elas falam o SPF, eu quero que elas falem, né? E, além disso, todas elas, por uma questão de projeto, pertencem à mesma área. Tudo bem? Por outro lado, veja esse... E aí, posso voltar, né? Se eu quiser a configuração mais específica. Por outro lado, se você observar essa figura aqui, você tem um sistema autônomo dividido em 3 áreas. E a gente tem uma particularidade aqui, no caso de R1 e R3, que são chamados de roteadores de borda, ou ABRs. Então, se você for fazer a configuração de R1, você tem que fazer uma configuração específica para cada interface. Você não pode utilizar a configuração de preguiçoso. Por quê? Porque você não tem todas as interfaces pertencendo a uma mesma área. Então, aqui, nessa interface à esquerda de R1, você vai colocar ela pertencente à área 51, e a interface da direita, você vai colocar ela como pertencente à área 0, que é a área de backbone, como a gente já viu no vídeo específico a sistemas autônomos com várias áreas, na qual a gente tem o LSA do tipo 3, né? O LSA de resumo de rede. Se você pensar aqui no roteador R2, esse cara, ele é um candidato aqui a receber a configuração de preguiçoso. Por quê? Porque eu quero que todas essas duas interfaces falem ao SPF e que todas elas pertençam à área 0, ou à área de backbone. Então, eu posso utilizar essa configuração aqui. E quando a gente for falar sobre a configuração de R3, a gente vai ter que tomar o mesmo cuidado que a gente fez com R1. Por quê? Porque a gente tem aqui a interface da direita de R3 pertencente à área 52 e a interface da esquerda pertencente à área de backbone. Então, a configuração ela tem que ser bem específica, né? Então, a gente vai ter que ter 2 comandos network e não apenas um. Tudo bem, pessoal? Bom, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro essa configuração básica do SPF no iOS, atentando aqui para as máscaras invertidas e atentando para o fato de aonde a gente pode usar essa generalização aqui, né? E aonde ela não pode ser utilizada. Tudo bem? Bom, nada mais havendo a falar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.